devido à sua insistência em escalonamento. Vá em frente. Senhor secretário, obrigado por fazer isso. Deixe-me perguntar 3 coisas rápidas, se eu puder. Para o bem da clareza, porque os mercados estão abertos e eles estão observando. Primeiro de tudo, México e China, eles fazem parte desses 10% universais? China. México. E Canadá? México e Canadá, eles fazem parte dos 10%? Sim. Ok. Segundo, dado que você tem o resto do mundo essencialmente ligando e não é a China, isso agora não é apenas sobre a China? Bem, é sobre maus atores. E você sabe, o que veremos é que alguns dos países muito iniciais são vizinhos da China. E vamos ver, estou vendo o Vietnã hoje, o Japão está na frente da fila, Coreia do Sul, Índia. Então você sabe, nós veremos. E como eu disse repetidamente, e o presidente Trump tem dito isso há anos, a China é a economia mais desequilibrada na história do mundo moderno. E eles são a maior fonte dos problemas comerciais do Mercosur. E, de fato, eles são um problema para o resto do mundo. Porque o que vimos é que, à medida que os CIAMA anunciaram a barreira tarifária na semana passada, muitos desses produtos já começaram a inundar a Europa. Então, como você vê agora, esta guerra comercial é a China contra o resto do mundo? Bem, eu não estou chamando isso de guerra comercial, mas estou dizendo que a China escalou e o presidente Trump respondeu muito corajosamente a isso. E nós vamos trabalhar em uma solução com os nossos parceiros comerciais. Com licença. Com licença, Raquel. Se eu pudesse apenas acrescentar ao que o secretário disse, muitos de vocês na mídia claramente perderam a arte da negociação. Vocês claramente falharam em ver o que o presidente Trump está fazendo aqui. Vocês tentaram dizer que o resto do mundo se aproximaria da China, quando na verdade vimos o efeito oposto. O mundo inteiro está ligando para os Estados Unidos da América, né? Não para a China, porque eles precisam dos nossos mercados, precisam dos nossos consumidores e precisam deste presidente no Salão Oval para falar com eles. E é exatamente por isso que mais de 75 países ligaram. Porque os Estados Unidos da América são o melhor lugar do mundo para fazer negócios. E como o presidente demonstrou grande coragem, como o secretário disse, ao escolher retaliar contra a China, ainda mais. Helena, vá em frente. Você pode explicar mais especificamente o que parece ser uma reversão aqui? Quero dizer, isso entrou em vigor há menos de 15 horas. Por quê? Não, novamente o presidente Trump criou a máxima alavancagem de negociação para si mesmo. E quais tarifas entraram em vigor há 15 horas? As que reduzimos entraram em vigor há uma semana. Elas foram anunciadas há uma semana e fomos simplesmente sobrecarregados pela resposta. Principalmente de nossos aliados que querem vir e negociar, de boa fé. Então estamos esperando que eles venham com sua melhor oferta. Como eu disse, há uma semana hoje, não retalhe. Mantenha sua posição. Vamos ver o que acontece. E a China continuaram a escalar e escalar. E agora eles têm tarifas de 125% que serão efetivas imediatamente. Senhor, secretário, vá em frente, por favor. Muito obrigado por fazer isso. A pausa de 90 dias no risco de cuidado é por causa das vidas negras que estamos vendo em todo o mundo financeiro. Quanto foi, você sabe, o que chamamos de mercado de ações? Você sabe uma parte dessa decisão? Não, é porque por causa do grande número de entradas, tivemos mais de 75 países nos contatando. E eu imagino que depois de hoje haverá mais. Então, é apenas um problema de processamento. Cada uma dessas soluções será personalizada. Vai levar algum tempo. E o presidente Trump quer estar pessoalmente envolvido. Então, é por isso que estamos tendo a pausa de 90 dias. Educação secundária, por favor. Secretário Blinken e o Salão Oval e o presidente falando sobre isso. Você pode falar sobre como foi essa conversa? O que vocês disseram um ao outro? Olha, é tudo decisão do presidente. O presidente tinha um nível em mente para aumentar as tarifas sobre a China. E então ele tinha em mente a pausa de 3 meses, essencialmente. A pausa de 3 meses e estávamos discutindo a redação exata. Não estamos ouvindo outros comentários.
Desculpe, ideia positiva? Claro, é a decisão do presidente, obviamente, a decisão do ex-presidente. Foi a decisão do presidente de esperar até hoje e, novamente, como eu disse no passado, ninguém cria alavancagem para si mesmo como o presidente Trump. Senhor secretário. Shelby, vá em frente. Senhor secretário, o que o presidente quer ver até este prazo? Acho que é 9 de julho. Para manter as coisas positivas, é apenas a redução das barreiras comerciais ou é mais do que isso? Bem, essas são negociações comerciais, mas se os países quiserem vir e oferecer outras coisas, sabe? Eu falei ontem que estamos pensando em um grande projeto de GNL no Alasca, que o Coreia do Sul, Japão, Taiwan estão interessados em financiar e assumir uma parte substancial da produção, mas novamente, em essência, isso é comércio, porque diminuirá o déficit comercial que temos com esses países. Então, tudo está em jogo. Senhor presidente. Rachel, vá em frente. Senhor secretário, uma clarificação sobre os 10, sobre a pausa. O que acontece quando esses países tinham apenas tarifas básicas de 10%, como o Brasil e outros? Eles ainda vão ter essas tarifas altas, porque você estava dizendo que haverá uma diferença de tarifa de 10% ou mais. Então, o que acontece com esses 10%? Sim, isso vai permanecer. Senhor secretário. E você chama isso de um embargo à China? Perdão? Você chama isso de um embargo à China, um embargo comercial? Bem, eu não tenho certeza do que você quer dizer com a palavra embargo. Tarifas de 125%, tipo, sobre isso. E isso é quase 84%. Você acha que é um embargo? Bem, não é. Veja, é decisão da China. Que temos o déficit com eles. Eles nos vendem quase 5 vezes o que vendemos a eles. Então, novamente, acho que é um gol contra da China. Senhor secretário Meredith, senhor secretário. Isso sinaliza que você está confiante de que será capaz de fechar um acordo satisfatório com todas essas 75 nações que vieram até você? Isso sinaliza que o presidente Trump se importa com o comércio e que queremos negociar de boa fé. E como eu disse, né, cada um desses será uma negociação personalizada, separada. Então, estamos confiantes de que, tendo visto o outro lado de onde isso poderia ir. E foi, como eu disse na semana passada, o mercado não entendeu. Esses já eram níveis máximos. Os países podem pensar nesses níveis ao virem até nós, para reduzir suas tarifas, suas barreiras comerciais não tarifárias. Vamos discutir manipulação cambial, subsídio de mão de obra e indústria. Ok, secretário. Obrigado. A pausa também se aplicará às tarifas setoriais que o presidente anunciou. Farmacêutica, madeira. Mais alguma coisa? Não, é sobre a reciprocidade. Então eles ainda virão? Senhor secretário, posso fazer uma pergunta? Com... Andréa, vai em frente. Senhor secretário, então eu quero perguntar sobre o que você está fazendo aqui. Então, o mercado está reagindo favoravelmente, certo? Eu não disse isso. Você acha que o movimento vai, de alguma forma, domar ou acalmar a reação do mercado? Bem, eu acho que Por que você acha que o mercado tem oscilado, certo? Sabe, tem havido muita volatilidade no mercado. Não apenas em termos de mercado de ações, mas também algumas empresas. Então, este movimento, ano após ano, estará alinhado? Você prevê que isso acalmará o mercado? Bem, eu acho que o que vimos, eu acho que a disposição de mais de 75 países em vir e negociar, eu acho que agora o mercado entende que tudo o que viram na última quarta-feira era um teto. E agora temos um piso temporário de 10%. E sabe, eu acho que o mercado, com meus 35 anos, no mercado eu sempre quis certeza. Então eu acho que temos mais certeza. Senhor secretário, por que as pessoas... Meg, vai em frente. Senhor secretário, por que as pessoas assumem que esta é a última palavra? O presidente começou esta manhã dizendo, fiquem calmos. 5 horas depois, ele anuncia uma nova política. Por que os investidores no mercado assumirão que é isso? Porque, novamente, como eu disse, nós demos 90 dias e a única certeza que podemos fornecer é que os EUOL vão negociar de boa fé e assumimos que nossos aliados também o farão.
Em termos de certeza, veremos o que a China fará, mas do que estou certo é que o que a China está fazendo afetará a sua economia muito mais do que a nossa, porque eles têm um modelo de exportação impulsionado, inundando o mundo com exportações baratas, e o resto do mundo agora entende, porque quando levantamos nossa barreira, essas exportações já estavam fluindo para o resto do G7 e para o mercado global. E você, senhor secretário, quanto dessa decisão foi impulsionada pelo colapso do mercado de títulos durante a noite? O que está acontecendo com a China vendendo seus títulos? Eu não tenho nada que diga isso, e na verdade tivemos um leilão de 10 anos, bastante bom hoje. E tudo isso foi, novamente, isso foi impulsionado pela estratégia do presidente. Ele e eu tivemos uma longa conversa no domingo, e essa foi a estratégia dele o tempo todo, e você poderia até dizer que ele provocou a China a uma posição ruim. Eles responderam, mostraram-se ao mundo como os maus atores, e estamos dispostos a cooperar com nossos aliados e com nossos parceiros comerciais que não retaliaram. Não foi uma mensagem difícil. Não retalie, as coisas vão acabar bem. Então, um acompanhamento sobre a China. Houve um artigo dizendo que os países estavam sendo chamados de volta. Senhor secretário, essas negociações com esses 75 países, quanto tempo isso levará? Será uma questão de semanas? Será uma questão de meses? Você espera que os mercados financeiros se mantenham estáveis durante esse período? Começamos com uma pausa de 90 dias e veremos se mais países se manifestam sobre o que acontecerá. Mas temos uma reunião com o Vietnã hoje e temos um dos maiores déficits comerciais com eles. Então, espero que isso se mova em uma boa direção. Estive na casa do embaixador japonês na noite passada para o Festival das Cerejeiras, que foi bastante festivo. E ele e eu tivemos uma boa conversa. Eles vão enviar uma equipe de negociação. Então, veremos. Essas são negociações complicadas. Esses são desequilíbrios que levaram décadas para serem criados. Mas eu acho que, tendo visto o nível máximo que Donald Trump está disposto a ir, o presidente Trump criou essa alavancagem de negociação. Com licença. O secretário, com licença. O secretário é obviamente um homem muito ocupado. Como ele disse, nele teve mais de 75 países aos quais a equipe de comércio tem que responder. Eu gostaria de terminar com isso. Por décadas, republicanos e democratas disseram que essas práticas comerciais injustas estão prejudicando o povo americano, tá? Estão prejudicando o nosso país. Mas ninguém nunca fez nada para resolver isso. Finalmente, temos um presidente aqui na Casa Branca que está jogando a longo prazo, que está fazendo o que é certo para o trabalhador americano em nossas indústrias. Aqui em casa, e ele montou uma equipe fantástica, e o secretário BC, o secretário Lustig, toda a equipe de comércio que estará focada em negociar esses bons acordos. Para colocar os trabalhadores americanos em primeiro lugar, e vamos trabalhar para fazer isso. Obrigado. E quanto à UE? Eles retaliaram esta manhã. Por quê? Eles não estão sendo tratados como a China.